Realmente, nós que trabalhamos aqui nos Estados Unidos, eu como cardiologista acadêmico aqui, eu recebo uma enxurrada de e-mails toda semana com pessoas pedindo oportunidade de pesquisa. Agora, para se destacar nessa estratégia, você tem que utilizar o que o Alexandre falou. Olá pessoal, Anderson Cardoso aqui com Alexandre Pantaleão na segunda parte do nosso vídeo explicando sobre pesquisa, carreira médica, falando especificamente sobre Research Fellowship. Nesse vídeo nós vamos discutir como encontrar as vagas de Research Fellowship e também como funciona o processo de aplicação. Mas antes disso, Alexandre, explica para o pessoal o que é um Research Fellowship, por favor. Um Research Fellowship, se a gente pegar por definição da palavra, ele funciona como se fosse um pós-doutorado. Para vocês entenderem, a medicina nos Estados Unidos ela é considerada como um doutorado. Você sai com o título de Medical Doctorate. Então, basicamente, você é um doutor em medicina. Então, para alguém do Brasil fazer, por definição, ter o título de Research Fellow, você tem que ter se formado em medicina. Existe uma subcategoria, que foi o que eu fiz, que funciona exatamente igual a um Research Fellow, mas durante a minha graduação, Durante a graduação na medicina. Você pausa um ano, por exemplo, no meu caso, e faz. Nesse caso, o título do meu ficou como Student Internship, tem gente que fica como Research Trainee, mas existem essas variações. Então, os termos Research Fellow e Postdoc Research Fellow são utilizados ali de forma como sinônimos, na verdade. Sim. Antes de seguir aqui, Alexandre, só aquele aviso importante que o que vamos discutir aqui não está afiliado com as instituições onde eu trabalho e você também. Aqui, pessoal, nesse canal, no Meta-Analysis Academy, eu ensino sobre carreira médica, especificamente sobre revisões sistemáticas e meta-análises, currículo forte, como pode abrir portas na sua carreira. Então considere entrar na nossa lista de espera, considere fazer parte do nosso time para aprender a fazer essas publicações fortes com autonomia. Alexandre, você conseguiu essa vaga especificamente durante a sua graduação em um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, no Massachusetts General Hospital, Faculdade de Medicina de Harvard. Como que você conseguiu essa vaga específica? E depois vamos falar sobre como o pessoal poderia encontrar essas vagas de Research Fellowship ou pesquisa durante a faculdade. Certo, então a minha vaga ela não existia. Eu fui o primeiro estudante de medicina que pisou no meu laboratório, assim, sabe, internacional ou dos Estados Unidos mesmo. Então foi uma vaga que, em teoria, não existia e eu criei. Como, Eu fazia pesquisa no Brasil com um laboratório, que tinha alguns projetos em colaboração com laboratórios aqui do Mass General Hospital, o hospital que eu trabalhava aqui, e basicamente nunca existiu nenhuma afiliação formal, nada assim, nenhuma ponte que tivesse trazido pessoas para cá, mas eu sempre tive esse interesse muito grande dentro de mim de querer fazer pesquisa, principalmente em lugares de grande renome, em grandes instituições, aprender com grandes nomes da medicina mundial, da cardiologia mundial. Então, basicamente, depois de mostrar muito serviço assim, na minha pesquisa lá no Brasil, eu perguntei se eu não poderia receber uma carta de recomendação da minha professora do Brasil aqui para o meu laboratório de Harvard, que eu eventualmente vim. Foi uma carta de recomendação mais informal, dizendo que eu era um estudante que era muito interessado, que eu tinha interesse de vir para cá, aprender com eles também, e pedi o contato do laboratório daqui. Então, basicamente, eles receberam uma carta de recomendação e eu mesmo entrei em contato por e-mail. Depois de muitos contatos, depois de muito conversar, fiz algumas entrevistas, mandei o meu currículo também. Felizmente, a gente conseguiu essa oportunidade de conseguir esse 1 ano de pesquisa aqui, que definitivamente foi o melhor da minha vida. Maravilha, então esse aí é um dos caminhos, a conexão direta através de um mentor, nesse caso até o seu próprio laboratório tinha a conexão aqui nos Estados Unidos. Então, mas esse caminho não vai ser aplicável a um público muito grande, talvez instituições que são fortes em pesquisa, como a UFMG, a USP e assim por diante, mas é sempre um bom canal, uma avenida para conseguir esse Research Fellowship. Eu vou trazer outra aqui, depois também um outro caminho é a aplicação direta para vagas que são publicamente postadas. Então, se você escolher uma instituição forte, de renome nos Estados Unidos, que tem uma tradição em pesquisa, pegamos, por exemplo, Johns Hopkins, University of Michigan, Harvard Medical School e assim por diante. Essas instituições, nós temos alguns dos alunos do Meta-Analysis Academy, por exemplo, que aplicaram diretamente para vagas publicamente postadas. Então você vai escrever ali, usando a terminologia que o Alexandre descreveu, Postdoctoral Fellowship ou Research Fellowship, coloca o nome da instituição, encontra ali no perfil institucional, talvez vagas que são publicamente postadas.
Um ponto importante que eu queria trazer também é que se você já conhece alguns mentores, né, cientistas renomados mundialmente, assim, segue eles no Twitter, que existe essa cultura muito famosa aqui nos Estados Unidos do Mad Twitter, que basicamente são cientistas que postam os avanços deles das pesquisas e tudo mais, é levado bem a sério. Eles costumam postar, os cientistas, ou no Twitter ou até no LinkedIn, eles postam as vagas que estão disponíveis assim, tenho 3 vagas para Postdoctoral Research Fellowships. E aí você faz a aplicação direta. Então existe o site das instituições e também essas redes sociais também podem te ajudar bastante com isso. Nós temos uma aluna, por exemplo, a Vanessa Vicentin, que vem em mente aqui. Ela está fazendo, nesse momento, na gravação desse vídeo, um Research Fellowship na Mayo Clinic, e as redes sociais, a conexão com mentores, com pessoas lá na Mayo Clinic, via Twitter, foi fundamental para esse processo. Então, realmente, nos Estados Unidos, talvez na Europa também, mas aqui certamente é uma cultura muito forte de se discutir ciência, discutir pesquisa, publicações no Twitter, especificamente nessa rede social. Então é um lugar, se você está buscando um Research Fellowship, é um lugar que você precisa usar para se conectar com as pessoas nessa sua área de interesse. Quais outros caminhos? Então nós falamos 3, né? Conexão direta, vagas publicamente disponíveis, redes sociais. Quais outras maneiras, Alexandre? Certo, existe uma mais incomum ainda do que a minha, que é de quando existe uma instituição com uma ligação direta com algum laboratório de Harvard. A única que eu sei do Brasil é a USP. A USP manda anualmente 5, se eu não me engano, 4 ou 5 estudantes. É feito um processo seletivo extenso para mandar para laboratórios pré-selecionados daqui para estudantes virem fazer pesquisa. Essa é uma das possibilidades. Uma que eu já vi muito acontecer é de literalmente mandar e-mails para mentores que a pessoa admira. Então, entra no site de uma instituição, vê lá, eu gosto de cardiologia, eu gosto de mexer com, no meu caso, com válvulas, por exemplo. E aí vê quais são os profissionais que atuam com isso, quais são as linhas de pesquisa deles, e a partir disso, muitas pessoas entram em contato pelo que a gente chama de cold e-mail, né? O e-mail frio, ou seja, quando você não tem nenhuma pessoa advogando por você, nenhuma recomendação, você basicamente está se introduzindo para a pessoa por meio daquele e-mail e já solicitando uma vaga. Nesse caso, é bem comum das pessoas mandarem um e-mail bem direcionado, assim, né? Muito recomendado que seja um e-mail bem específico para quem está lendo saber que é para ela, porque uma das maiores reclamações que eu já ouvi dos chefes é falar que eles recebem e-mails muito vagos, assim, sabe? Que poderia ser para qualquer pessoa, ou pior ainda, falando de artigos que nem eram daquela pessoa, sabe? Então tem que ser algo bem direcionado, muito bem pensado, falando sobre sua trajetória também, né? Falando sobre a sua personalidade, sua história de vida que conta bastante aqui. Em geral, algumas pessoas também costumam anexar cartas de recomendação de chefes do Brasil que já trabalharam com a pessoa também, e às vezes o currículo também para contar um pouco mais sobre a história da pessoa e tentar essas oportunidades. Então essa estratégia que o Alexandre acabou de descrever, o cold email, é a que está disponível para todos nós, todos vocês. É também uma estratégia que ela tende a ter uma taxa de sucesso a nível individual, cada e-mail baixa. Porém, você ganha nos números. Sim. Você realmente tem a oportunidade de solicitar essa vaga em instituições diferentes, mentores diferentes. Só que ainda assim, é importante você não necessariamente mandar 200 e-mails. Não é assim que se faz também o processo. Com certeza. Você deve escolher quem são essas pessoas, entender o que elas fazem e montar um e-mail específico direcionado para aquela pessoa e como a sua história pode se conectar, como os seus interesses são incomuns. Realmente, nós que trabalhamos aqui nos Estados Unidos, eu como cardiologista acadêmico aqui, eu recebo uma enxurrada de e-mails toda semana com pessoas pedindo oportunidade de pesquisa. Agora, para se destacar nessa estratégia, você tem que utilizar o que o Alexandre falou. Um e-mail direto, objetivo, explorando interesses em comuns, específico para aquela pessoa, tem que conhecer a história, a pesquisa, o que aquela pessoa faz e como você poderia ser útil. E aí você realmente vai anexar ali um currículo que, de preferência, já tem algum background em pesquisa. Um currículo que fala assim, olha, realmente essa pessoa aqui, ela sabe publicar, ela talvez já sabe estatística, talvez sabe, no mínimo, escrita científica, tem trabalhos como primeiro autor. Isso não é necessariamente mandatório, mas com certeza ajuda bastante. Com certeza ajuda bastante. Eu concordo com você. Eu acho que essa questão de mandar 200 e-mails também é extremamente problemática. Eu acho que tem que ser algo direcionado. Conversando com chefes daqui sobre isso, eles falam bastante sobre isso, que conta muito essa questão de explorar interesses em comum, assim, e realmente quem tem um background
nisso, né? Que pelo menos não necessariamente é fazendo exatamente aquilo que aquele laboratório faz, mas que é algo relacionado ou que demonstra, né, um interesse sobre a pesquisa científica em si, entende sobre o método científico, com certeza isso conta bastante também na hora de receber um sim ou não. Então esses são os potenciais caminhos pelos quais as pessoas podem conseguir essas vagas de Research Fellowship ou pesquisa durante a graduação, mas aí, havendo essa oportunidade, seja através de uma aplicação formal, através de um site institucional, seja através de uma petição por e-mail, como nós discutimos, é preciso ter talvez ali alguns documentos, tanto na fase de solicitar a vaga, talvez, quanto depois confirmar aquela vaga através de alguns documentos ali, mas na parte burocrática. Então você mencionou um currículo. Então, só deixar aqui alguns pontos importantes sobre esse currículo. Não é o seu currículo Lattes. Definitivamente, pelo amor de Deus. Não coloquem foto no currículo. Pelo amor de Deus. Estados Unidos não existe currículo com foto. Não existe. Você vai montar um currículo com os seus principais accomplishments, principais conquistas. Não coloque todas as ligas que você participou, os simpósios da faculdade. Você vai colocar trabalhos publicados no PubMed, principalmente se forem como primeiro autor. Você vai colocar apresentações em congressos relevantes que você já tenha feito, posições de liderança, tá certo? Então você tem que destacar o seu currículo de uma forma bem sucinta nessa aplicação. Aproveitando esse gancho do currículo também, a gente vai deixar aqui na descrição um drive que eu preparei para vocês com um template de currículo em inglês, um template em português e um PDF guiando vocês por tudo, até contando como eu coloco no meu currículo essas coisas, já que existem várias peculiaridades, isso não é ensinado muito bem na faculdade, então eu compilei várias dicas lá que vai ajudar bastante vocês também. Muito bom, então nós falamos do currículo, outro documento importante muitas vezes é o personal statement. Nem sempre isso vai ser necessário, mas o personal statement é basicamente uma carta contando ali a sua trajetória, por que essa vaga é importante, por que você é digno dessa vaga, quem que é a sua história e como ela se relaciona a essa petição para o Research Fellow. Quando você for montar um personal statement, o principal elemento é o storytelling, é que você conte uma história boa de onde você veio, aonde você quer chegar e como o Research Fellowship se encaixa nesse seu passado, presente e futuro. Com certeza. Eu acho que um ponto importante de falar é que muita gente costuma confundir isso com uma descrição do currículo. E aí transforma um personal statement basicamente numa descrição do que a pessoa já fez na vida dela. Quando o intuito do personal statement é a pessoa te conhecer, ela saber quem ela é. Eu já ouvi de uma chefe muito famosa, aqui professora da Harvard Medical School, que ela virou para mim e falou assim: eu sou capaz de treinar qualquer pessoa para fazer um Western blot. Eu não sou capaz de treinar uma pessoa para ser gentil. Então, assim, eles querem saber se você é uma pessoa boa, eles querem saber qual é a sua história de vida, realmente. Então, é importante levar isso em mente. O Personal Statement também tem outro nome, você pode conhecê-lo também como Letter of Intent, é a mesma coisa. Alexandre, um ponto importante, precisa do STEP? Precisa do USMLE Step 1 para fazer pesquisa aqui nos Estados Unidos? Em geral, não precisa fazer STEPs como pré-requisito para Research Fellowship. Pode existir uma vaga específica de um laboratório que requer que você tenha um Step 1, mas via de regra não é necessário ter os STEPs para fazer um período dedicado de pesquisa aqui. Essa pergunta chega muito para mim no Instagram, às vezes é o médico, o residente que pensa em passar só um tempo de pesquisa nos Estados Unidos, não quer necessariamente refazer a residência ou ter contato clínico, cirúrgico com o paciente aqui e pergunta se tem que fazer os STEPs. A regra é simples, você precisa revalidar o seu diploma, fazer os STEPs e com isso pegar o ECFMD Certificate, que é a revalidação do diploma, se você for ter contato na assistência, for cuidar de paciente como médica nos Estados Unidos. Agora, para fazer research, para fazer pesquisa, até mesmo pesquisa clínica, você não precisa validar o seu diploma e com isso os programas não pedem os STEPs também. Certo. Um outro documento importante também, que costuma ser anexado também, é a Letter of Recommendation, em que basicamente você pede, por exemplo, para um chefe, seu chefe de pesquisa no Brasil que você já trabalhou com ele, para fazer uma carta te recomendando, falando por que você seria um bom fit para aquele outro laboratório, dando exemplos concretos de como você ajudou aquele laboratório a otimizar um processo, enfim, como você liderou um projeto de pesquisa. Tem que ter um pouco de especificidade também, assim, sabe? Dando exemplos concretos para se tornar uma carta excelente, falando que você é um dos melhores alunos que já passou por ali, você ajudou muito assim, as pessoas do time gostavam muito de trabalhar com você. Então é importante também falar sobre esse documento. Outro ponto é que se você chega para o chefe ou a chefe sua no Brasil para pedir uma carta de recomendação, talvez ele ou ela não esteja acostumado a escrever essa carta de recomendação. Então, nesses casos, muitos deles podem pedir você para escrever um template, para escrever ali um draft inicial
dessa carta. Se isso acontecer contigo, me manda uma mensagem ali no Instagram, na rede social, que eu te ajudo como navegar essa situação. Anderson, uma dúvida que o pessoal me traz muito também. Precisa fazer TOEFL ou algum certificado de proficiência em inglês para conseguir uma vaga de Research Fellowship? Normalmente não, Alexandre. Essas vagas, muitas vezes, têm um processo seletivo de uma entrevista. E ali, na própria entrevista, a pessoa certamente vai avaliar a sua proficiência em inglês. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não precisa de fazer o TOEFL ou outro teste formal de proficiência em inglês. Então é isso, pessoal. Esses são os caminhos para você encontrar uma vaga de Research Fellowship nos Estados Unidos e também os principais documentos relacionados à sua petição para essa vaga. Alexandre, muito obrigado aí pela sua participação. Muito valiosos os seus insights. Tenho certeza que ajudou o pessoal aí. Muito obrigado pelo convite. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente vai ficar mais do que feliz em ajudá-los como a gente puder.